Minha gente, aqui é o professor Anderson do canal 6 Seguidores. Vamos seguir com a matéria do terceiro ano do ensino médio. Vamos falar sobre as ditaduras militares, civil-militares e empresariais que varreram a América do Sul durante boa parte da metade do século XX. Vamos em frente, vamos avante. No nosso vídeo anterior sobre a Revolução Cubana, a gente falou do início da Revolução Cubana, que na verdade não era um confronto contra o capitalismo e sim contra os Estados Unidos. Os Estados Unidos não deram aval a essa Revolução Cubana e eles automaticamente, os soviéticos, eles se alinharam aos cubanos, se tornando a primeira república socialista da América Latina. Os nossos irmãos do norte, os Estados Unidos, não podiam permitir isso. Afinal de contas, se Cuba se tornou uma república socialista, nada garantia que outros governantes em toda a América do Sul não poderiam fazer o mesmo. Os americanos não poderiam permitir que outras nações se aliassem ao comunismo soviético, ao socialismo soviético. Então, com uma tática de inteligência e contra-inteligência, se infiltraram nas elites locais e começaram a fomentar a ideia de golpes de Estado preventivos, evitando que esses países caíssem nas garras do comunismo. Então, vamos ver aqui o painel em que mostra o ano que essas ditaduras foram implementadas. Depois do triunfo da Revolução Cubana e do fracasso da intervenção americana na Baía dos Porcos, milhares de jovens de diferentes países latino-americanos, ao mesmo tempo, começaram a acreditar no sentido das armas. O surgimento de movimentos guerrilheiros na América Latina nos anos 60 está diretamente relacionado à presença simultânea de governos militares em quase todos os países da região. Esses governos aderiram à doutrina da segurança nacional, um plano dos Estados Unidos para acabar com a presença comunista no continente. Entre 1962 e 1963, houve 6 golpes militares na América Latina. Na Argentina e no Peru em 1962, Guatemala, Equador, República Dominicana e Honduras em 1963. Seguidos do golpe militar no Brasil de 1964 e novamente na Argentina em 1966 e no Peru em 1968. Até o final desse ano, os militares controlavam a Bolívia e o Equador. O governo do México estava nas mãos de um ramo do PRI, enquanto a Argentina, Brasil, Peru, Paraguai e quase todos os países da América Central enfrentavam ditaduras. Eu acho que a erupção dos movimentos de guerrilha na América Latina foi dada, primeiro, pela avaliação das condições existentes em todo o continente. Os discursos que prevaleciam eram os de subdesenvolvimento, os da dependência, os da dominação imperialista e etc. E para todos eles parecia que a saída natural era a rebelião armada. Era como se dentro de um desenvolvimento natural dos processos democráticos, processos participativos ou populistas, não pudesse haver outra saída. Com o triunfo da Revolução Cubana, a intervenção americana na região foi redobrada, com o apoio a programas militares destinados especificamente ao combate das guerrilhas insurgentes do continente. Era a Escola das Américas. O Plano Cóndor, que fora coordenado na década de 70 pelas ditaduras da Argentina, Chile, Brasil, Paraguai, Uruguai e Bolívia, tornava as fronteiras nacionais permeáveis para perseguirem os opositores das ditaduras. O suporte ideológico desse plano estabelecia que as forças de segurança tinham um novo papel. Além de garantir a segurança nacional, precisavam acabar com o comunismo. Da hipótese de inimigo externo, se passava ao inimigo interno. Essa ideia é posterior à Guerra Fria. Até então, os inimigos eram russos ou chineses ou outros. Mas no momento, os inimigos eram os terroristas. E então eles achavam que tinham que encontrar um modo distinto de combatê-los, usando técnicas também distintas para dissuadir, como infiltração e tortura, coisas que não eram utilizadas na guerra tradicional. E muitos deles vinham da guerra colonialista, como a Guerra da Argélia. Criaram uma organização clandestina, desarmada como a minha, que em grande parte implicava na criação de uma linguagem contra as diretrizes do Plano Cóndor. E à medida que entendíamos como os militares agiam e quais eram os padrões de repressão, podíamos desenvolver uma contrapartida
onde havia certas coisas que não podíamos fazer. Não podíamos chegar 2 minutos atrasados para um compromisso, não podíamos fazer uma reunião por mais de 7 minutos, os telefones eram totalmente proibidos, lidar com o mínimo de informação possível, não anotar nada, nem uma agenda de telefone. E eu posso afirmar que seguir rigorosamente essas normas de conduta salvava a vida de muitas pessoas E não se engane. Para que essas ditaduras fossem implementadas, você tinha que ter basicamente o apoio de entes, né, locais. As elites, né, normalmente, elas, de alguma forma, elas têm um temor que alguma ditadura comunista se implante, e lembrando que os primeiros a perder num país dito que vai caminhar para o socialismo, para o comunismo, seriam as elites, né? Então as elites elas automaticamente se alinham a esse projeto de ditaduras preventivas. Nós temos, em alguns casos, a igreja, que muitas vezes, né, fica ao lado, né, dos golpistas, e depois, quando vê a questão do arbítrio, acaba ficando contra. E temos também, no caso do Brasil, o apoio quase incondicional da classe média, em que lemas como tradição, família e prosperidade, enfim, a ordem, né, a questão da família, né, em primeiro lugar, a classe média ela foi colocada como marionete nesse movimento golpista no Brasil em 1964. E o que os Estados Unidos fez para poder dar suporte a esses movimentos ditatoriais em toda a América do Sul? Basicamente com dinheiro, né, através, né, da movimentação de capitais, via instituições parceiras nos países locais. Esse dinheiro chegava e conseguia financiar as ações que estavam envolvidas na questão da ditadura. O controle total da informação, porque se as elites estão alinhadas, e geralmente as elites são donas dos meios de comunicação, eles de alguma forma vão induzir que governos ruins eles devem ser retirados, você faz toda uma campanha contra, né, nos órgãos de imprensa, que acabam, claro, fazendo com que a classe média e boa parte da população fique cega ao que está acontecendo na implantação da ditadura e depois com a ditadura em andamento. Nós temos o apoio militar. Basicamente, no caso do Brasil, nós tínhamos navios de guerra perto do litoral do Rio de Janeiro. Se por acaso o movimento liderado pelo general Olímpio Mourão Filho, que inclusive é um personagem do Estado Novo, ficaram ali aguardando, né? O embaixador americano trocava informações constantemente com o presidente americano para saber se estava dando tudo certo, se não tinha problema nenhum no Brasil. Então você tinha o apoio militar, que se houvesse necessidade de uma intervenção direta dos americanos, eles fariam nesses lugares. Nós temos os adidos militares, os assessores militares, que muitas vezes dão suporte, né, local. Eles vêm para os países, né, como funcionário de embaixada, quando na verdade estão dando instruções, né, para que os militares consigam tocar os seus projetos golpistas, né? Tá? É a Escola Militar das Américas, localizada no Panamá. Ela basicamente fornecia informações de inteligência, contra-inteligência e treinava esses militares para a implantação das ditaduras. Essa infame Escola Militar das Américas ensinava inclusive técnicas de tortura. Então vocês vejam que o Império Americano, para se manter, né, líder do mundo capitalista, para que esses países continuassem capitalistas, continuaram, financiaram, né, e esses militares iam de todos os países, vários países da América Central e da América do Sul, mandavam seus militares das Forças Armadas e mesmo policiais para serem treinados nesses lugares para, né, obter informações de grupos guerrilheiros, saber colher informações, serviços de inteligência e de contra-inteligência. Essa infame Escola das Américas operou durante um bom tempo e só recentemente, volta aí de 20 anos, que ela foi mandada para dentro do território americano. Então essa escola ainda continua existindo, com outro nome, com outra roupagem, só que na verdade tem essa pecha de ter treinado diversos torturadores e assassinos que conviveram aí em várias sociedades latino-americanas.
O apoio militar era a Operação Condor. O que as ditaduras da América Latina observaram? Que muitas vezes um revolucionário saía de um país, né, um guerrilheiro, uma pessoa que estava sendo procurada pelos agentes da repressão. A partir do momento que você se tornava um político de oposição às ditaduras, você se tornava um inimigo do Estado, mesmo que você não pegasse em armas, né? Pegando em armas, então pior ainda, você se tornava um guerrilheiro subversivo. Esses camaradas automaticamente eles ficavam transitando de um país para o outro para fugir da repressão. E a Operação Condor o que era? Era a integração dessas polícias, principalmente na América do Sul, para conseguir pegar esses opositores que viajavam de um país para o outro. O Chile era considerado o paraíso do pessoal que era contra esses regimes ditatoriais. Observem que o Chile só teve ditadura em 73. Mas, infelizmente, a ditadura chegou no Chile e perseguiu esses dissidentes também no Chile. Então, a Operação Condor, uma operação em que todas essas ditaduras se unificaram na repressão e muitas vezes capturavam, torturavam e exilavam, e, enfim, trocavam prisioneiros ou executavam os prisioneiros, uma operação coordenada em toda a América do Sul para evitar qualquer tipo de foco guerrilheiro ou dissidentes, pessoas que eram contra os desígnios ditatoriais desses países. Isso comum nos ditadores da América do Sul, na América Central também, que eu vou falar no outro vídeo. Primeiro, a questão do nacionalismo exacerbado, né? Aquela coisa do exagero, esse país ninguém segura, vamos embora, vamos em frente, vai dar tudo certo. A questão da corrupção, que muitas vezes eles se aproveitavam desse espaço de poder, lembrando que não existia imprensa livre, então você podia fazer qualquer tipo de arbítrio, que você não teria repressão. Então, ditadores altamente corruptos. E nos costumes se consideravam conservadores. Engraçado que eu estou vendo um paralelo com um país aí no ano de 2020. Então observem que os traços comuns desses ditadores, eles não são muito diferentes na época. E um povo que não aprende com o passado, ele infelizmente pode repetir no presente. Um abraço a todos, bons estudos.